acredito que agora as novas possibilidades de opções para o Simples Nacional vão ampliar a competitividade de muitas micro e pequenas empresas. Atualmente, o contribuinte tem que escolher se ele opta pelo Simples Nacional e não passa créditos de ICMS, por exemplo, para os seus compradores, né? Ou se ele sai do Simples Nacional com uma tributação maior, inclusive sobre imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e contribuição previdenciária. Com o novo regime, ele tem a opção de optar ou por permanecer no Simples ou por um regime misto. Então, Simples Nacional para contribuição previdenciária, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e, eventualmente, IPI, e todo o restante, IBS, CBS, ele pode optar por ficar por fora do Simples, tendo direito a todos os créditos de suas aquisições e passando crédito para os seus clientes. Então, aumenta as opções para as micro e pequenas empresas. O imposto seletivo vai entrar em vigor apenas em 27, né? E ele já está praticamente estruturado na Lei Complementar 214. O que falta é definições de alíquotas, vem sendo feito estudos dentro do Ministério da Fazenda, seja na Secretaria Especial da Reforma Tributária, agora extinta, ou dentro da Receita Federal, no Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, para chegar no valor das alíquotas para equilibrar a carga tributária, e aí ao final é uma decisão do Congresso, né? O quanto vai ampliar as alíquotas do imposto seletivo e, por consequência, reduzir o IVA, né? Ou ao contrário, ele reduz o seletivo e aumenta a tributação da CBS. O setor de serviços ele agora passa a ter a mesma carga tributária que a indústria e o comércio. Então, todos têm a mesma carga. Isso é uma neutralidade, uma simplificação muito grande. Então, muitas decisões, às vezes, têm venda de mercadoria e de serviço e o contribuinte fica buscando ajustar preço em função da tributação. Isso já não é mais necessário, passa a ser irrelevante. O valor da mercadoria e o valor de serviço, todos terão a mesma tributação, tendo uma neutralidade. Claro que as empresas devem rever a sua estrutura de custos, né? Que tipo de aquisições que lhe dá crédito. Agora a acreditação é muito ampla, inclusive aluguéis podem dar crédito ou empréstimos bancários. Então são custos que as empresas tinham, acreditavam que não era possível se acreditar e agora passa a ser possível. Nessa reforma tributária, a gente olhou as melhores práticas mundiais e trouxe aqui para dentro para tornar o sistema mais simples. A gente vai então para um regime neutro, como é recomendado, com uma base ampla, incluindo mercadorias, serviços, bens materiais e imateriais, como por exemplo direitos, royalties, né? Todos eles estão dentro da base para que se possa reduzir a alíquota de referência e ter um amplo creditamento, ampliando a base tributária. A própria experiência do split payment já teve tentativas em outros locais, não de forma tão ampla quanto no Brasil, mas nós aprendemos com as tentativas no exterior. O cashback, algo que funciona muito bem na distribuição de renda, tornando o sistema mais progressivo. A progressividade do tributo no IVA é possível por conta do cashback, uma experiência muito bem sucedida no Rio Grande do Sul, já é realidade, e em outros países também. Então, assim, essa reforma ela foi buscar aquilo que há de melhor lá fora e trouxe para a implementação no país. O maior desafio operacional é o período de transição. A gente precisa agora ajustar os documentos fiscais, estar adaptado ao CNPJ alfanumérico que entra no ano que vem. Todas as empresas vão ter que refazer os seus custos, entender se é melhor fazer dentro de casa um serviço ou comprar fora. Afinal de contas, o sistema é neutro, então fazer dentro de casa ou comprar de uma outra empresa não deve ser afetado pela tributação, mas por um tempo nós teremos os dois sistemas ainda funcionando ao mesmo tempo. 26 é um ano de teste, 27 já entra a CBS, mas para o IBS isso ainda vai até
final de 32, só em 33 estaremos plenamente no novo sistema. Esse é um período necessário de adaptação, para não ser abrupto, né? Mas que também traz um pouco mais de trabalho. Então, o risco ele é inerente à atividade econômica, mas se ele pudesse planejar, a empresa que se planeja, que entende a sua estrutura de custos, talvez seja muito importante verificar se as atividades que a empresa faz, ela faz por uma questão meramente tributária, porque uma atividade em determinado local tem um benefício tributário, ou se ela tem um sentido econômico. Ao final da reforma, esse benefício tributário, seja pela localização, seja pelo tipo de atividade, isso deve desaparecer ou se reduzir muito, são poucos regimes diferenciados ou específicos que permanecerão, tá? Terá uma neutralidade do sistema e as empresas devem estar voltadas para o seu negócio, o sentido econômico do seu negócio e não mais para o planejamento tributário. Nós teremos ganhos enormes. Eu começaria aqui pela inexistência de resíduo, né? Então, na hora da exportação, hoje a gente tem resíduos da cadeia de ISS, do PIS/COFINS cumulativo, quando for o caso, do Simples Nacional, e todas essas empresas poderão optar, então, se for Simples Nacional, opta por CBS e IBS no regime regular, as demais empresas, ISS já estará dentro da CBS e do IBS, né? O PIS/COFINS a mesma coisa, tudo isso será devolvido ao contribuinte no momento da exportação, aumentando a nossa competitividade em relação à produção em outros países. A simplificação que isso traz, porque é uma mesma lei para todos os municípios e estados do Brasil. Hoje não, são 27 legislações de ICMS, mais de 5.000 de ISS, a própria legislação do PIS/COFINS, tudo isso é unificado. Então as regras se tornam muito mais simples, muito mais claras, muito mais fácil do contribuinte estar conforme, e aí ele pode ter a cabeça no seu negócio, não tanto no tributo, no planejamento tributário, aumentando a competitividade do país. Um ponto muito interessante é que essa reforma só é possível devido ao avançado grau tecnológico que a gente tem. O Brasil, em 2022, ficou em segundo lugar no mundo no índice de maturidade do governo digital, capacidade dos governos do Estado brasileiro de prestar serviços digitais para a população, para as empresas. Segundo lugar no mundo não é pouca coisa. A gente tem um sistema financeiro muito robusto, capacidade de fazer transmissão instantânea financeira é uma pré-condição para o split, documentos fiscais eletrônicos. Então já existe toda uma estrutura tecnológica no país que possibilitou a reforma. Se não fosse isso, nós não tivéssemos esses avanços, tanto na parte do Estado quanto da iniciativa privada, não seria possível a transformação que essa reforma está nos trazendo. É muito interessante que um dos princípios do nosso sistema tributário passou a ser a transparência e outro a cooperação. E a gente enxerga isso no desenvolvimento da CBS, por exemplo, né? Então a gente vem com um projeto piloto com a participação, hoje são 247 empresas, mas nós vamos até 500 empresas ajudando a desenvolver o sistema. Estamos tornando público tudo o que acontece no desenvolvimento para mesmo aquelas empresas que não estão no piloto possam conhecer o que está acontecendo. Fizemos o evento Diálogos da Reforma, no qual nós recebemos mais de 1.500 sugestões para a regulamentação da reforma. Depois, durante toda uma semana, discutimos essas sugestões. O regulamento está sendo construído, ainda não temos a votação do PLP 108, mas já estamos construindo o regulamento, deve ir para consulta pública. Então, essa conversa que a gente vem tendo com empresas, com a sociedade, a Receita Federal vem se preocupando em participar de vários eventos
instrumentos para poder levar a mensagem para toda a sociedade, para poder escutar as empresas, né, sempre através de associações, de entidades de classe. Então isso já vem acontecendo, é algo muito bom, de fato é uma mudança na forma de se relacionar, mas é uma mudança que veio com a emenda constitucional 132, são novos princípios do nosso sistema tributário.